Agora são 7 horas e 37 minutos. A tribuna do Primeira Hora hoje é sobre acidentes de trabalho. Vamos acompanhar os números do Paraná e saber qual o setor com mais vítimas. No Paraná, 36.227 trabalhadores sofreram algum tipo de acidente de trabalho em 2005. Deste total, 206 morreram e 1.158 ficaram permanentemente incapacitados. De 2004 para 2005, houve um aumento de 2.566 acidentes. No entanto, o número de acidentes reduziu, passando de 215 para 206. A atividade econômica que mais registrou acidentes em 2005 foi a de atendimento hospitalar, com 1.946 vítimas. Muito bem, e para receber, e melhor, para debater este assunto aqui conosco, estamos recebendo em nossos estúdios Aurélio Sogayama, que é engenheiro, mas é também auditor de segurança do trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho em Londrina. E Denilson Pestana, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil. Bom dia, senhores, obrigado pela presença de vocês. Sogayama, começando então por esses números que nós apresentamos. São números bons ou números ruins os atuais vividos no Paraná em relação a acidentes de trabalho? Olha, eu diria que é um número razoável. Me permita, se é que existe número bom em relação a isso, né? Quando eu digo número bom, só para deixar claro, me referindo se diminuiu ou se aumentou. Isso. O número de acidentes de trabalho tem diminuído bastante. Antigamente, os acidentes que ocorriam eram acidentes muito graves. Ou eles eram fatais ou incapacitava permanentemente o trabalhador. Hoje, o que a gente verifica é que, com a ação tanto do sindicato, como do Ministério do Trabalho, como das lideranças patronais, existe hoje, então, um respeito maior pelo trabalhador. O trabalhador, antigamente, a gente verificava que ele era tratado como uma classe inferior, uma casta inferior. Hoje não, hoje o trabalhador, na sua grande maioria, eles são tratados como um parceiro e são respeitados por isso também. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil concorda com essa posição? Hoje a situação está melhor, Denilson? Está melhor. Na verdade, é um leque de ações que foram desenvolvidas ao longo de um tempo, né? No nosso caso, por exemplo, da construção civil, há 10 anos atrás nós éramos tidos como campeã nacional em acidente de trabalho. Graças a um trabalho voltado, envolvido em parceria com o sindicato patronal, com a Delegacia Regional do Trabalho, uma ação firme do nosso sindicato, hoje nós figuramos em 5º lugar nas estatísticas de trabalho no setor a nível do Estado e a nível de Brasil. O que falta ainda? Falta um pouco mais de investimento. Falta investimento por parte ainda, por exemplo, do governo federal. Nós temos um número pequeno de auditores fiscais do Ministério do Trabalho, isso dificulta uma ação mais presente. Falta, por exemplo, ainda aumentar a consciência de um grande número de empresários que ainda não entenderam que a segurança do trabalho, na verdade, não é uma despesa, é um investimento por parte da tua empresa. Então, isso é que está faltando. Nós conseguimos reduzir de forma significativa os acidentes fatais. Nós conseguimos, no Paraná, reduzir de 2001 para 2005 em 26,07%. Então, isso é uma questão bastante importante e relevante para o nosso setor. Importante realmente esclarecer essa questão da quantidade de auditores, mas principalmente dos empresários, né? Nós notamos que em grandes empresas, Aurélio, a prevenção já acontece em grandes empresas, mas nas médias e pequenas empresas é um pouco até difícil da gente ver algum programa para evitar, né, acidentes de trabalho. Talvez esteja aí ainda a maioria ou ainda estão com a maioria de pessoas acidentadas no trabalho? Às vezes o pequeno empresário, pelo fato, não, tenho só 3, 4 funcionários aqui, não precisa, por aqui a gente se entende. Não é bem assim, né, Aurélio? Diogo, a tua visão ela é corretíssima. Os acidentes, normalmente, eles acontecem, em sua grande maioria, nessas atividades em que ela é considerada como empresas pequenas e microempresas. Tá? As empresas grandes, elas, como existe um suporte técnico, um suporte, até a ação desse empresário, ele já vem com uma tradição melhor, uma escola melhor, uma educação melhor. Então, nessas empresas existe um investimento maior em segurança do trabalho. Tanto é que nas empresas grandes, eles têm, até por condição legal, eles têm que contratar profissionais da área de segurança do trabalho. Técnico de segurança, médico do trabalho, engenheiro de segurança, enfermeiros do trabalho. Então,
essas variáveis, essas condições, através de técnicos, a mentalidade, a política de segurança no trabalho, ela é bem melhor do que numa empresa pequena, em que o empresário ele está tentando se sobreviver, tentando se colocar o seu produto no mercado. Então, realmente fica difícil se implantar uma gestão de segurança no trabalho nessas empresas pequenas. Agora sim, para os proprietários de pequenas e microempresas, o Denilson vai dar um exemplo, o Aurélio vai ajudar na medida que sai um pouco talvez do âmbito da construção civil, mas o seguinte, por que vale a pena para o empresário investir em segurança de trabalho? Quais são os problemas que o empresário pode ter, Denilson, caso esse funcionário dele sofra um acidente de trabalho e fique incapacitado de trabalhar lá por, sei lá, 5, 6 meses? A maior preocupação dos empresários, tanto grande quanto pequeno, há um tempo atrás, era com as ações trabalhistas. Esse era o foco principal. Tenho que me precaver, tenho que pagar certinho, tenho que cuidar disso. Hoje, a maior preocupação da maioria dos empresários, o Aurélio vai conseguir me confirmar, é com a questão das ações indenizatórias. Hoje, um acidente de trabalho que fica comprovado que a empresa não adotou as medidas de segurança, não cumpriu a legislação, uma ação trabalhista que custa em torno de 4 ou 5 mil reais, uma ação indenizatória por dano moral, ela pode chegar a mais de 100 mil reais. Então, o risco é bastante grande. Sem contar o risco de ter a tua obra, a tua empresa fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. Sem contar que uma ação, por exemplo, que possa, um acidente de trabalho que possa deixar o empregado afastado por 6 meses, como você citou como exemplo, poderá, amanhã ou depois, o INSS, ficando comprovado o caso da culpa da empresa, uma ação regressiva, onde a empresa teria que reembolsar o próprio INSS por toda essa despesa que ele teve com esse empregado. Então, são riscos muito grandes que, às vezes, com medidas muito simples e muito baratas de segurança, poderia evitar um acidente. É importante para a gente pegar das duas pontas. Se o empresário não se importa com a vida, né, que eu acredito que deveria ser a principal preocupação, a vida do próximo, do colaborador, assim por diante, então se preocupe com o bolso, né? Porque o bolso com certeza vai pesar, né, Aurélio? E tem um detalhe, o funcionário que é afastado por um acidente e tal, ele continua recebendo salário normal, os encargos, tem que ser pago tudo. Como que é isso daí, Aurélio? O empregado, a legislação do acidente do trabalho é o seguinte, toda vez que o empregado, por acidente de trabalho, ele se ausentar por mais de 15 dias, o INSS é que irá pagar o seu salário. Só que o valor que é pago pelo INSS, do auxílio acidente de trabalho ou auxílio doença, é um valor muito abaixo do salário que ele recebia enquanto ele trabalhava. Então, veja bem, se colocar isso do empregado que está acidentado, ele vai ter que pagar os medicamentos, ele vai ter que ficar em casa e com um salário abaixo do que ele recebia. Então, se o salário já não é muito bom, então o salário vai ficar mais achatado ainda. Eu não consigo ver justiça dessa maneira. Não consigo, me perdoa, mas eu não consigo ver justiça o cidadão que está trabalhando, que não tem talvez as condições. Estou falando quando não tem as condições ideais de segurança, né? Sofre um acidente trabalhando, daí caso não possa continuar trabalhando, ele vai ganhar menos, bancar o tratamento. Você acha isso justo, Denilson? Não é justo, não é justo e na maioria das categorias, inclusive a nossa, os sindicatos têm buscado incluir cláusulas nos acordos coletivos de convenção que possa fazer essa compensação. Isso é importante, né, Aurélio? Essas cláusulas porque já prevê um problema, né? Várias convenções coletivas que são aquela carta assinada pelo empregador e pelos representantes dos empregados, ele já impõe essa cláusula do seguro acidente do trabalho. Tá? E além disso, complementando essa informação do acidente de trabalho, aquele acidente em que for detectado em que a culpa não foi do empregado ou que o empregador colaborou para que aquele acidente ocorresse, existe então as ações civis, que é o promotor público, o procurador do trabalho, e que pode ser desencadeado, além dele ter que pagar todos esses ônus, ele ainda vai ter que pagar o custo daquele acidente. Desculpe, acabamos te interrompendo, Denilson, mas eu não podia deixar passar sem um comentário do Aurélio dessas cláusulas. Então, essas